sejam muito bem-vindos. Eu sou Bruna Paixão e estou aqui com os meus colegas, Boanerges, Carolina, bem-vindos. Olá, Bruna. Oi. Olá. Espero Olá, que todos tudo estejam bom? bem, mais um momento nosso de estudo. Isso aí, Mais estamos aqui em nome da União Espírita de Piracicaba para continuar esse nosso estudo, que já está quase completando um ano, né? Olha que beleza! O estudo do Livro dos Espíritos, tá? Então, vamos começar com uma prece, como de costume, nos fazendo presentes, elevando o nosso pensamento a Deus. Nós agradecemos profundamente a oportunidade de estar vivos, encarnados, de estarmos aqui, podendo, nesta 1 hora de estudo, crescer, evoluir, aprender conteúdo, trocar conteúdo. E nessa evolução, nesse progresso que é constante, nós só temos a agradecer, além do nosso Pai, a Jesus, nosso exemplo, a toda a espiritualidade amiga que sempre está conosco. Basta que nós nos façamos presentes para eles, nos façamos todos os dias, nos coloquemos nessa vibração, nessa energia mais elevada, elevando o nosso pensamento a Jesus, elevando esse nosso pensamento cada vez mais. A nossa busca aqui é essa comunhão universal para com todos, encarnados, desencarnados, nessa busca do objetivo comum, do bem, da nossa evolução. E assim, certos de todo o amparo, rogamos proteção para esse nosso estudo de hoje e agradecemos mais uma vez poder estar aqui e compartilhar este momento. E que assim seja. Então, vamos lá? No encontro passado, nós vimos que a inferioridade intelectual, né, falamos da deficiência, falamos também de doenças psiquiátricas, tá? Não significa que o espírito está muito abaixo naquela escala evolutiva, mas que o instrumento, o corpo, os órgãos do corpo, que são insuficientes para ele, às vezes, se comunicar ou transmitir as suas ideias. Então, essa insuficiência decorre do seu passado, né, como efeito da lei de causa e efeito. E nós entendemos que esse estacionamento, né, desses seres, nessa existência, com esse instrumento que não condiz, às vezes, não permite que eles passem, na verdade, as ideias deles, que eles se manifestem integralmente, né? É temporário, tá? E muito importante para a evolução deles, porque se trata provavelmente de uma expiação. Conversamos bastante sobre isso. E também que após o desencarne desses seres, eles ainda podem sentir, né? Na verdade, o espírito ainda sente dificuldades, porque ao se libertar das matérias, porque na verdade demora um tempo até se libertar das impressões da matéria, mas ele vai recobrar todas as suas faculdades, num tempo mais ou menos longo, a depender do espírito, tá? E hoje nós vamos falar sobre a infância, tá? Então vamos começar com a leitura. Vamos lá. Então, a primeira pergunta de hoje, 379. É tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar. Obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Boanerges. Olá a todos, boa noite. Por que se apresenta essa situação com a criança? Que às vezes, quando a gente olha para ela, a gente fala assim, puxa vida, como as crianças estão tão espertas, não é?
Ainda bem que é assim, porque Deus munindo-as desta forma, o progresso acontece, porque elas vêm preparadas para novos desafios, uma nova proposta de vida e apresentam já na sua infância essa característica que demonstra que elas, de alguma forma, possuem algum conhecimento que está acima do padrão daqueles que são seus pais. Isso não quer dizer, no entanto, que ela é perfeitamente evoluída, mas apenas que quando no mundo dos espíritos se preparou, estudou, tomou diversas decisões para que quando viesse reencarnar, trouxesse todo esse bojo de conhecimento do mundo espiritual e ele, de alguma forma, se manifesta na infância. Mas também, o espírito pode realmente, da criança, ser mais adiantado que seu pai, porque é natural que um espírito ou outro tenha caminhado mais que o outro, não é? A gente tem tantos exemplos na humanidade de espíritos que caminharam muito mais que os outros. Então, com certeza, eles são mais evoluídos que seus pais. Apenas não manifestam totalmente essa potencialidade que possuem devido à limitação dos seus órgãos que ainda não se desenvolveram o suficiente, mas que vão se desenvolver. Ainda hoje mesmo trataremos disso. Bruna, Carol? Mais uma vez, né, Boanerges, Carol, a gente vê a didática de Kardec, né? Eu nunca me canso de lembrar dela, porque ele veio, trouxe um assunto mais complexo do que a infância antes, tá? Mas que tem correlação, porque a criança só não se manifesta na sua integralidade, o espírito, na verdade, reencarnante, né? Porque a criança ainda está com os órgãos em desenvolvimento. Então, basicamente, é isso que Kardec traz nessa pergunta, mas ele vai aprofundar esse assunto, né? Carol, quer comentar alguma coisa? Podemos seguir? Não, já, então. Pode ler essa. Tá, vamos lá. Abstraindo do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, o espírito, numa criancinha, pensa como criança ou como adulto. Desde que se trata de uma criança, é claro que, não estando ainda nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Este, pois, tem efetivamente limitada inteligência enquanto a idade não lhe amadurece a razão. A perturbação que o ato da encarnação produz no espírito não cessa de súbito, por ocasião do nascimento. Só gradualmente se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Temos um comentário de Kardec. Há um fato de observação que apoia esta resposta. Os sonhos numa criança não apresentam o caráter dos de um adulto. Quase sempre pueril é o objeto dos sonhos infantis, o que indica de que natureza são as preocupações do respectivo espírito. Nós temos tratado nas nossas últimas lições a questão do desenvolvimento do órgão humano, em que estágio que ele está e o que é que ele oferece para o espírito, para que o espírito possa se manifestar como na vida humana, né, para que o ser humano possa realmente, na sua condição de lucidez, realizar o seu trabalho na Terra. Aqui Kardec traz uma palavra que é importantíssima para nós. Quando ele fala que devido o órgão não estar devidamente desenvolvido, o órgão da inteligência, ela não consegue dar toda a intuição própria do adulto. A criança não consegue oferecer para o espírito toda a intuição que um adulto é capaz de oferecer para o desenvolvimento da inteligência e o uso da inteligência. A gente, aqui nessa resposta dos espíritos,
fica uma informação nos dizendo que a intuição que nós levamos alguns milênios para desenvolver em nós, ela hoje, ela continua em nós e ela nos acompanha por toda a vida terrena. Que pena que depois que a gente fica adulta, a gente não liga muito para ela, e a gente vai só pelo raciocínio, e não dá muita importância para a intuição. Mas ela está nos acompanhando com uma dádiva de Deus para a gente guiar a nossa vida. Mas vamos ver algumas definições do que os dicionários nos dão da palavra intuição. Basicamente, existem 4 definições para a palavra intuição. Uma é a definição básica do dicionário, a outra definição é dada pelos filósofos, a terceira definição é dada pela psicologia, e a quarta é dada pelos estudiosos da religião. Como o nosso objetivo aqui não é esse, trazer a definição teológica para a intuição, nós vamos ler rapidamente esses 3 significados da intuição, para que no desenvolver do nosso raciocínio a gente consiga penetrar na importância dessa informação que os Espíritos nos sucedem. A primeira, eles dizem que a intuição é o conhecimento que, por sua imediatez, por acontecer agora, e clareza, imediato e com clareza, não é precedido da elaboração lógica, ou seja, não tem raciocínio. Os filósofos, conhecimento direto e espontâneo de uma verdade de qualquer natureza que serve de base para o raciocínio discursivo e remete não apenas às coisas, mas também às relações entre elas. Ampliou. Agora, está colocando também o raciocínio como base para o raciocínio, a intuição. A terceira definição, que vem da psicologia, é a capacidade de um indivíduo emitir julgamentos exatos e justos, sem justificação lógica e sem possibilidade de uma análise. Juízo imediato sem cogitação preliminar, ou seja, sem pensar. Então, vamos lá. A criança, hoje, a gente está utilizando um recurso que as ciências médicas trouxe para a humanidade. Kardec, quando fez a codificação, ele diz que a doutrina teria que caminhar com o desenvolvimento científico. Nós, hoje, nos apoiamos neles e trazemos os conhecimentos deles, mesmo com as nossas limitações, porque não fazemos parte dessa ciência, mas a gente traz o que é possível a gente trazer, apoiando as informações espíritas, mas, infelizmente, eles ainda não vêm buscar na doutrina espírita as coisas que podem apoiar os seus conhecimentos. A medicina, as ciências médicas nos dizem que a criança, desde o nascimento até mais ou menos essa faixa aí, de 7 a 8 anos, os seus lobos frontais estão em desenvolvimento. Começa a desenvolver como crianças e vai se desenvolvendo. Os lobos ficam aqui, pessoal, aqui na região da testa, aqui vai até mais ou menos o meio aqui dessa região. E ele é tão importante que ele é protegido por uma camada óssea bem forte, não é? Então, esses lobos frontais vão se desenvolvendo durante a infância da criança. E qual que é a função do lóbulo frontal? Vou citar alguns aqui só para a gente ver, porque me parece que eles se encaixam direitinho, e quando a gente olha para a criança e vê como é que elas estão, se encaixa direitinho na forma como elas agem. O lobo frontal ele é responsável pelo planejamento das ações de movimento voluntário. A criança consegue fazer isso, movimento,
planejado, né? Ele também é responsável pelo comportamento aprendido, ou seja, aquilo que nós aprendemos, do comportamento que nós aprendemos. Ele é responsável também pelo comportamento intencional. Também, ele é responsável pelo pensamento abstrato e ele é responsável também pela linguagem. Nós acabamos de comentar que na infância a criança não tem esse lóbulo plenamente desenvolvido e que ele vai se desenvolvendo até aproximadamente 7, 8 anos, um pouco mais, um pouco menos, dependente da característica do espírito. Então, para nós, dentro do conceito espírita, parece perfeitamente explicado essa questão da limitação do órgão que a criança apresenta. A formação mais intensa desse lóbulo, ele se apresenta mais quando vai chegando mais para perto da cidade que nós mencionamos. Depois ele fica estacionado, a ciência médica usa até um termo como que eles falam podado, né? E depois dos 15, 20 anos, ele volta a se desenvolver até os 20 anos, e daí ele completa o seu desenvolvimento. Também pode, alguns cientistas mais atuais, em suas pesquisas, verificaram que alguns seres humanos passam além dos 20 anos. Continuam desenvolvendo esse processo além dos 20 anos. E a criança, ela necessita de grande tempo devido à sua fragilidade para que tudo isso seja moldado. E por que ela precisa de grande tempo? Isso porque o cérebro não estando perfeitamente desenvolvido e o órgão do espírito responsável pelo pensamento e pela formação do órgão no ser humano do pensamento, esse órgão no perispírito, ele é constituído por alguns trilhões de células de neurônios. Estando a criança com o seu cérebro pouco desenvolvido, com um número bem menor de neurônios formados, né? A criança não consegue plenamente se manifestar. E o espírito, devido a esse grande volume de neurônio que ele possui e o pouco volume de neurônios que o cérebro humano possui, o espírito não consegue plenamente manifestar toda a sua potencialidade. E aí a característica da criança se faz notória para nós. Mas o que é que acontece? Com isso, parte da criança vivendo no mundo físico, parte mental do espírito no mundo espiritual, porque ainda não conseguiu se manifestar plenamente devido a esse órgão do corpo humano não estar plenamente formado. Então, quando a criança se manifestar com, às vezes, algumas informações que nos dizem que ela vê outros seres, que vê outra criança e que vê outras pessoas, não nos assustemos. Não nos assustemos, porque é o espírito ainda não plenamente conectado ao corpo físico, com grande parte do seu neurônio, do seu órgão de pensamento ainda conectado ao mundo espiritual, e, ao mesmo tempo, uma parte conectada ao corpo físico. A criança vive em dois mundos ao mesmo tempo. Percebe as coisas do mundo físico pela intuição e percebe as coisas do mundo espiritual por esse número muito grande de neurônios do corpo espiritual que ainda não conseguiram
conectar-se plenamente com o cérebro, para que assim o espírito tenha a sua vida plena na matéria. Então, os pais e as mães, quando virem suas crianças nessa situação, não se assustem. Não se assustem exatamente devido a esse fenômeno. Também não fiquem preocupados em negar para a criança. Isso vai passar. Isso vai passar à medida que esse cérebro for desenvolvendo, formando mais neurônios, e a hora que todo o cérebro espiritual estiver plenamente conectado ao cérebro físico, acaba essa informação das crianças. Mas, além de tudo isso, a gente precisa considerar uma coisa. Mesmo com todos os obstáculos que a matéria oferece à manifestação do espírito, a manifestação do seu cérebro, o espírito sempre tem preponderância à matéria, porque ele é o ser vivente antes e que continua vivo após a morte do corpo físico. Ele tem esse poder sobre a matéria e ser preponderante sobre ele. Tanto isso é verdade que a gente tem percebido nos últimos tempos surgindo algumas crianças precoces, com tenra idade, poucos meses, se eu não me engano, 8 meses, 7 meses, que já conversam naturalmente com seus pais. Não balbuciam palavras, elas conversam claramente, elas falam palavras perfeitamente nítidas, demonstrando esse predomínio do espírito sobre a matéria. Então, esse limite de 7, 8 anos, ele pode variar para trás. Ele pode ser menos, dependendo da característica desse espírito. Pode ser um pouco mais, dependendo da característica desse espírito. Então, a gente olhando por essa faixa de idade da criança, até os seus 7, 8 anos, que é o valor teórico dessa formação, a gente pode perceber como a intuição é importante na vida delas. Porque tudo que elas fazem não é raciocinada, é pura intuição. Todas as suas ações são de pura intuição. Então, Deus nos provém desse recurso. Infelizmente, a gente como adulto, a gente despreza de uma certa forma a intuição, mas a criança não. Então, ela não tem a capacidade da inteligência, a capacidade do raciocínio, mas ela tem inteligência para poder agir conforme essas definições que são apresentadas para a palavra intuição, e assim passar por esse período da sua existência adquirindo informações, adquirindo conhecimento. Bruna, Carol. Eu queria só aproveitar essa questão para fazer um link, tá? A gente falou alguns estudos passados sobre a importância da infância, né, para cumprir o objetivo das reencarnações, né? O quanto é importante, porque é o momento que esse espírito pode ser moldado, né? E aí, quando a gente fala dessas limitações que o espírito tem de se manifestar plenamente, porque nós temos um corpo em desenvolvimento, ainda não desenvolveu o cérebro completamente, como você trouxe, né? Isso está totalmente de acordo com esse objetivo da reencarnação. Então, a infância cumpre esse objetivo de moldar, de incutir, né? De colocar nesse espírito reencarnante novas ideias, novas questões morais, né? Então, é só isso que eu queria complementar, porque essa pergunta me chamou a atenção disso. Muito bem, vamos ler então a próxima pergunta? Então, bora. 381. Acho que é porque, né? Porque é amor, não? Não, é por morte. Não, é por mesmo. Por mesmo. Vamos lá, então. Por morte da criança, readquire o espírito imediatamente o seu precedente vigor?
Mais ou menos que eu entendi essa pergunta, hein, Bonerges? Vou querer sua explicação. Assim tem que ser, pois se vê desembaraçado de seu invólucro corporal. Entretanto, não adquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre ele e o corpo. Quando nós estudamos o fenômeno da morte, segundo a doutrina espírita, nós estudamos aqui pelo que passa um espírito quando a morte se aproxima, durante ela e pós a morte. Nós falamos que aqueles que se apegaram por demais ao corpo físico, por demais à matéria, têm grande dificuldade no seu processo após o desencarne. Porque se prenderam tanto à matéria, que todo o seu ser está ligado à matéria. Eles não conseguem conceber nada além da matéria. Então, quando se vêem diante do mundo espiritual, a qual negaram durante tanto tempo ou não deram importância, mesmo tendo a informação da existência dele, admitindo de alguma forma a sua existência, não deram importância para a existência do mundo espiritual, levaram uma vida onde os gozos materiais eram mais importantes do que desenvolver algum conhecimento espiritual e alguma postura na vida dos valores espirituais, tem grande dificuldade para no seu processo após o desencarne. Já a criança não. Ela não teve tempo para isso. Ela viveu alguns poucos anos. Então, quando desencarna, imediatamente o seu vigor energético, antes de desencarnar, se faz presente a ela. Apenas ela demora um pouquinho para completar o deslace que as células do perispírito realizaram com as células do corpo. Mas esse enlace está relativamente frágil devido à infância, devido a esse processo ainda que está se consolidando e que se consolidará lá na faixa dos 7, 8 anos de idade. Então, naturalmente, a criança alcançará essa estabilidade logo em seguida, após o seu desencarne. Me parece que isso é uma informação importantíssima para os pais e principalmente para as mães que mais sentem o retorno à vida espiritual de seus filhos. Tendo ela agora essa informação, sabendo dessa característica do desencarne, podem ficar tranquilos que seus filhos não estarão sofrendo, que seus filhos não estarão num ambiente perdido, sem esperança, sem atendimento, sem nenhuma situação que possa aliviá-las e orientá-las. Ao contrário, elas estão conscientes, plenas de seu vigor, e em pouco tempo, desvinculando da matéria, estarão totalmente livres do mundo espiritual para continuar o seu processo de aprendizado, de estudo, de planejamento de uma nova encarnação, se caso seja necessária uma reencarnação imediata ou não. Bruna, Carol. Carol, já pode seguir para a leitura da próxima? Sim, senhora. Agora eu entendi a pergunta, viu, Bonerges? Ah, tá. É bom, né? Porque às vezes a gente fica sozinho fazendo a leitura e tendo esses pontos de vista é muito rico mesmo. 383. Qual, para este, a utilidade de passar pelo estado de infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de auxiliarem o adiantamento para o que devem cumprir os incumbidos de educá-lo. A gente já tratou desse assunto em alguns momentos lá atrás, né? E agora Kardec volta a ele especificamente, né? E mostrando o porquê de ter a infância, né? Porque nós somos seres milenares,
vivemos diversas experiências, temos uma bagagem, somos seres complexos, extremamente complexos. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, criou esse módulo para nós, seus filhos, em todo o universo, que nos permite, nós com as nossas durezas, nossas fraquezas, nossos compromissos, nossas dores, quando reencarnamos frágeis e com aquela característica de um cérebro relativamente desenvolvido, numa situação em que a nossa inteligência é muito pequena e permitindo que nossos pais consigam nos educar, nos orientar, nos dar informação que serão importantíssimas para o nosso adiantamento lá na frente como adultos, sabe? Se eles nos disciplinarem, nos educarem, sabe? Não nos deixando ficar na ociosidade, não que a criança tenha que trabalhar, pelo amor de Deus, não é isso, é na ociosidade das coisas que não constrói, mas que ela tenha ociosidade no estudo adequado à sua idade, no brincar adequado à sua idade, com os brinquedos adequados à sua idade. Hoje, a gente vive um momento que, infelizmente, muitos pais fazem assim com os seus filhos, compram um monte de coisa para eles, entrega na mão deles e eles ficam livres para fazer o que quiserem. Eu lembro quando eu era criança, nessa faixa de idade aí, de 6 anos, meus avós me mandavam ir até a padaria. Eu andava algumas quadras e ia até a padaria e para comprar pão e não tinha nenhum problema. Não tinha medo, não tinha nenhum temor de alguma coisa acontecer comigo. Hoje em dia, nós não deixamos nossos filhos chegarem e sair na calçada da rua, com medo, protegendo-os. Mas, no entanto, nós entregamos um monte de coisa para eles, entregamos uma conexão de internet livre. E aí entra tudo quanto é tipo de informação para a criança, informação que ela não está preparada para receber. Às vezes jogos com tanto realismo que parecem estarem acontecendo mesmo. Não parecem ser jogos, parecem ser de verdade. E as crianças vivem esses jogos numa situação em que sua percepção, o seu órgão não está plenamente desenvolvido e ela não sabe, devido à nitidez da informação, distinguir se é jogo, se é realidade, se é brincadeira ou não. E é assim que é a formação dela. Isso não quer dizer que não se deva dar jogos para criança, tem tantos jogos, mas os jogos para criança mais adequado, mais indicado, são aqueles jogos que parecem ser desenhos mesmo. Aqueles onde a resolução não dê a noção de realidade, mas que a noção que nos mostra esses jogos para criança, que sejam jogos que demonstram que sejam jogos, desenhos que demonstram que sejam desenhos, para que elas entendam que aquilo é desenho, e não fica achando que aquela violência do jogo, que se parece real, é verdadeira, porque senão aquilo vai ser entronizado nessa criança. Ela vai inserir em si esses valores, e quanto mais tarde, quando ela for por mundo, ela vai levar essa violência com ela. Por isso que os espíritos nos dizem que a criança vem com essa condição para facilitar, para que nisso aqueles que são responsáveis pela sua educação consigam mais facilmente penetrar na criança e dar a elas as melhores informações para que elas possam se preparar. Uhum. E veja aqui que os espíritos falam, os que são incumbidos, eles não dizem pais, porque são pais
e os outros que se relacionam com a criança. Os outros adultos que se relacionam com a criança. Não é só os pais. Os outros adultos que estiverem em torno da criança também têm a responsabilidade de educá-la dentro desses parâmetros que possam torná-la um homem de bem. Bonerj, você sabe que na publicidade ganhou um espaço muito, muito bom a partir dos anos 90, porque antes a gente não tinha tais legislações, né? Então, antes era permitido, por exemplo, animais em embalagens e propagandas de cigarros, né? A gente tinha o chocolatinho de chocolate, tinham tantas outras coisas, né? Então você vê que a própria comunidade acaba evoluindo um pouco nesse tema, né? De conseguir se comunicar e também ter uma comunicação menos violenta, menos de uma influência menor, assim, na criança, né? As coisas que estão controladas pelo Estado, felizmente, estão seguindo esse caminho, mas aquelas que não são, porque a internet é um campo tão vasto que muita coisa na internet não está controlada pelo Estado. Então, ali tem de tudo. E aí as crianças, com essas conexões livres para fazerem tudo, frágeis como são, vejam-se diante dessa situação e terão grandes problemas quando adultos. Bonerges, eu acho que a sua fala é muito pertinente, tá? E não só como adultos. Os índices de depressão em crianças e adolescentes só crescem, tá? Então, é alarmante mesmo essa questão dessa ferramenta tão importante que é a internet, que permite a gente estar aqui trocando conhecimento e assim, também permite uma violência maior, um acesso a conteúdos inadequados, tá? Então, a fala é muito pertinente, pais responsáveis, né? Para olhar com carinho para essas crianças, assim como tem o perigo hoje da rua, que é real, né? E tem o perigo na internet dentro de casa. Né? Então, é muito pertinente essa sua fala. Mas, como a gente comentou, tem jogos adequados para criança, sabe? Jogos didáticos muito adequados para criança, está cheio. É preciso ação. Exatamente. Não fazer o que é mais fácil, né? Eu acho que é essa a grande questão. Né? Adequar mesmo o conteúdo, o acesso, os jogos, enfim, seja o que for, porque, obviamente, não é excluir a internet, que eu acho que isso faz parte já da realidade, já faz parte dessa geração, mas é saber, né, usá-la. E já podemos passar para a próxima pergunta? Podemos? Ela é um pouco longa. Podemos sim. Ela é um pouco longa, então vou pedir paciência, vamos fazer a leitura com calma, tá? Então, 385. Que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, afeição lhes tendes, as acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor de uma mãe, que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro. Donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência, que mesmo os estranhos sentem por uma criança, sabeis? Não, pois bem, vou explicá-lo. As crianças são os seres que Deus manda a novas existências. Para que não se lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa inocência não constitui superioridade real, com relação ao que eram antes, não.
É a imagem do que deveriam ser, e se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Foi também e sobretudo por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes são dispensados durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem o coração puro, facilmente se lhes apreende a explicação. Com efeito, ponderai que nos vossos lares, possivelmente, nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. E dizei-me como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nutris, inclinações, gostos inteiramente opostos aos vossos, como poderiam enfileirar-se entre vós, se não como Deus o determinou, isto é, passando pelo tames da infância? Nesta se vem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que mendram as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis num estado que é uma espécie de infância entre novos irmãos. Ao volverdes a existência extraterrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que se observam nesse mundo para vós novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumado a falar, linguagem mais vivaz do que o é agora o vosso pensamento. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária e indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Longa. Então, nós fizemos assim, nós fizemos um resumo, porque se a gente fosse pegar e tratar cada uma dessas informações preciosas que tem aqui, nós íamos precisar de algumas reuniões semanais, não é? Então, nós estudamos. A criança nasce, toda a sua singeleza, né? Vai passando pela sua infância, chega em adulto, começa aquela mudança, o espírito começando a assumir definitivamente a vida material, mostrando-se como ele é. E um pouquinho mais para frente, em torno dos 20 anos, um pouco mais ou um pouco menos, ele assume plenamente. Aí ele se mostra como realmente é, em toda a sua plenitude. Já não mais tem neles os resíduos da criança. Agora é o ser milenar que se apresenta com suas fraquezas,
com seus valores, e que eles eventualmente podem ter sido recebido um reforço na infância, para que agora, nessa fase, ele reformule o que se é e cresça, evolua com essa informação que trouxe da infância. Porque se nessa fase ele não tem nada a acrescentar como criança, ele vai se apresentar exatamente como era na sua última encarnação, com toda a situação que tinha. Mas se traz valores nobres, novas informações, contribuição de educação, de disciplina, inserida com seus novos valores, com ele que ele realmente é, esse ser se transforma e torna-se um outro ser humano. Mas os Espíritos nos dão uma informação aqui interessantíssima. Quando ele fala assim, que nós não conhecemos o que a infância da criança oculta. E nós nem sabemos o que elas são, o que eram e nem o que serão. Aí nos vem à mente o diálogo de Jesus com Nicodemos. Logicamente que esse diálogo tem várias traduções, e a tradução que eu tenho aqui é diferente da tradução da Bruna, né, Bruna? Mas vamos lá. Jesus diz assim para Nicodemos, na tradução que eu tenho, assim é: o Espírito sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Nós não sabemos o que a criança foi. Nós não sabemos o que ela é. E nem sabemos o que ela será. Bom, aí os Espíritos nos fazem a seguinte pergunta: por um acaso sabeis da onde vem essa característica da criança? Da onde nasce esse meigo afeto que desperta em nós? Essa benevolência que desperta em nós quando vemos uma criança, e principalmente os recém-nascidos, as mulheres se desfazem em alegria e veem aquela criancinha, todas querem pegar no colo, não é? Principalmente aquelas que têm a característica de materna, de serem mães, os que já são, não é? E os Espíritos dizem assim para a gente, ó, vocês não sabem, vocês não sabem da onde vem essa característica. Ele diz que vai nos contar. Eles falam que essa afeição que a gente deposita tanto na criança, que a gente acaricia, né, como se fossem parcelas de nós mesmos. E aí vem uma das frases que o Chico sempre fala, não é? E os Espíritos dizem assim: é como se fosse de nós mesmos a tal ponto que se considera o amor de uma mãe consagrada a seus filhos como o maior amor que um ser pode voltar a outro ser. Ou seja, não existe no planeta, entre os homens, e às vezes isso vai até o mundo espiritual, amor maior de que uma mãe deposita a seus filhos. Continuando. Que fique marcado para nós essa informação tão grande na nossa relação com nossas mães, das mães com a gente,
daquelas que pretendem ser mães, não é? E os espíritos continuam. De onde nasce o meio afeto, a terna benevolência, mesmo de estranhos, quando nós falamos agora, quando se aproximam de crianças? Eles dizem assim: as crianças são os seres que Deus manda para uma nova existência. Ou seja, um espírito milenar que, após o período de estágio no mundo espiritual, levando a vida errante, se prepara e, por permissão de Deus, ele renasce no mundo espiritual. E aí tem uma informação muito importante que a gente pode deduzir, que está inserido nesse processo de renascimento a vontade de Deus. Se nós consideramos Deus como o Senhor Supremo, a inteligência suprema, o Criador de todas as coisas e de todos os seres, o Supremo Legislador, e se um ser que nasce no planeta é um ser que ele prepara para ter uma nova existência, não é? E que ele vem com essas características, é porque nós, não sendo tão bons, podemos eventualmente não tratá-los adequadamente e sermos um tanto severos. Ele sendo criança, nós agimos com mais leveza, os tratamos com carinho e não há severidade nas crianças. A não ser aqueles seres embrutecidos que às vezes ainda não têm sim nenhuma nesga de amor, tratam seus filhos com alguma diferença, alguma brutalidade. E por isso mesmo que Deus dá a eles esse aspecto de inocência. Essa é uma das informações que os Espíritos nos dão de porquê ele vem com essa característica inocente. Ainda, mesmo que o ser tenha em si as características de más ações, Deus também os cobre com essa capa de inocência, para que eles também se apresentem com a docilidade, para que também tenham a oportunidade de receber esse carinho, de receber essa informação, de receber esse tratamento, para que possam se transformar, porque eles necessitam tanto. Porque se Deus permite que algum dos seus filhos, com essas tendências de praticar mais ações, renasçam, é porque eles estão muito necessitados. Como Jesus falava, e eu vim aqui para os doentes. São os doentes que precisam do remédio. Os doentes precisam mais reencarnar que os que não são doentes. Para que eles, aproveitando essa oportunidade na infância, essa inocência que se apresenta, eles recebam a informação para moldar o seu caráter e assim eles consigam eliminar da sua essência essa maldade que eles mesmos colocaram dentro de si. Agora, essa inocência não quer dizer que ele se tornou evoluído, não. Ele continua o mesmo ser que era antes de reencarnar. E eles, estando na condição de criança, serve para eles uma informação de um exemplo de como devem ser. Se não aproveitarem, aí vem uma informação interessantíssima que a gente já estudou, mas que os espíritos repetem para nós.
O processo educativo será exclusivo para cada um. Haverá para cada um dos filhos de Deus que não souberam aproveitar essa oportunidade um processo educativo exclusivo para que eles possam se recuperar. Mais adiante, eles nos dizem que também não é só por isso que eles nascem com essa fragilidade, com esse aspecto de inocência. É também para os pais. Porque com essa característica de inocência e de fragilidade, os pais se debruçam de amor sobre os filhos para satisfazer essa característica de fraqueza que eles têm. E eles nos dizem que esse amor se enfraqueceria muito, que nós não seremos capazes de amá-los se nossos filhos não se apresentassem com essa característica dessa fragilidade, dessa inocência, se eles se apresentassem diante de nós com um caráter áspero e intratável. Então, a gente julgando que nossos filhos são exatamente aquilo ali, nós os tratamos com muito carinho, com muita afeição, tratamos com os mínimos cuidados, os mais minuciosos cuidados, preparando-os, oferecendo a eles o melhor de nós, o melhor que nós podemos oferecer para eles, para que eles no planeta consigam fazer a sua jornada, mesmo que não esteja inserido nesse processo a visão dos pais da visão do mundo espiritual, dessa proposta espiritual, dessa proposta de renascer para evoluir. Mesmo que não exista essa informação, os pais fazem isso. Porque essa característica dessa fragilidade, dessa inocência, nos atrai, mexe com as nossas fibras sentimentais. E a gente se entrega a elas. Não é? Mas após chegar a essa fase de 15, 20 anos, como já falamos, e os espíritos repetem para nós, o ser verdadeiro surge e se apresenta com seu caráter real e individual, ou seja, próprio de si. Se já era bom, ele se conserva bom. Mas sempre, de alguma forma, mesmo recebendo a sua educação muito bem elaborada, ainda, quando chega nessa fase, carregam, trazendo para si todas as características que estavam ocultas na sua infância. É quando você tem condição de comparar duas informações e decidir que caminho que ele quer seguir. Porque agora, ele, na condição de adulto, tem condição de discernimento, de sentir-se o que é e comparar o que é com as informações que recebeu na infância, ver o que vale a pena, o que deve fazer para continuar. Os espíritos nos falam de mais uma questão, que é a questão de, às vezes, nascerem nos lar pessoas com hábitos completamente diferentes dos nossos. E eles nos dizem que são espíritos de outros mundos, que adquiriram hábitos diferentes dos nossos e que vêm até nós para aprender conosco uma nova forma, aprender a nossa forma de ser. Logicamente, isso acontece pela vontade de Deus, mas tem todo um trabalho de organização para que isso se torne realidade. Os espíritos organizadores e responsáveis
por essas tarefas, eles conversam com os possíveis pais, oferecendo a eles essa possibilidade, esclarecendo esses pais de quanto é valoroso para eles, para a própria evolução deles, receber esses seres que são diferentes de si mesmos, para que eles, tendo seus valores, possam contribuir com esses nossos irmãos que vieram de outros mundos, completando assim os ensinamentos que os Espíritos nos dão da solidariedade universal, para que, sendo bem-sucedidos, eles possam também realizar um processo de realinhamento de suas condutas e de suas ações. E os Espíritos até nos dão uma referência, dizendo assim, vós, quando desencarnais, que vai para o mundo espiritual, você também precisa de tudo isso, porque você passou décadas aqui no mundo físico com uma forma de falar. Vai para lá, você vai ter que usar um outro padrão de pensamento. E você não tem esse padrão de pensamento. Você vai ter que aprender, você vai ter que treinar. Vai ter seres que vão te orientar, que vão te ajudar para que você consiga também sentir-se novo no mundo espiritual. Reconstruir aquilo que você perdeu durante todo o processo da sua reencarnação. Nos informando assim e reforçando os espíritos, como fizemos há pouco, essa verdadeira relação de solidariedade em todo o universo entre os seres. Aqueles que estão alinhados com as leis de nosso Pai agem assim, porque é da lei que assim seja. E aí os Espíritos nos dão uma última informação sobre a utilidade da infância. Como já sabemos, o Espírito retorna à vida do corpo para o aperfeiçoamento e seu melhoramento. Essa delicadeza da idade infantil nos torna brandos e acessíveis à experiência daqueles que nos conduzem, daqueles que nos tratam. Essa informação reforça tudo que já falamos hoje. Fazendo assim, se nós absorvermos essa informação, torna fácil a gente progredir. E eles também cumprem com o seu dever de nos ajudar a progredir. Nessa fase, a reforma dos nossos caracteres, tá certo? E também reprimir os nossos maus pendores, tá certo? Para que a gente realmente consiga ser vitorioso na nossa tarefa quando reencarnado. E eles nos reforçam mais uma vez. Tal o dever que Deus impõe aos pais. Missão sagrada, do qual lhe será tomado conta. Não por Deus, pela própria consciência. Porque nós, os pais, a retornarmos ao mundo espiritual e às vezes, mesmo aqui reencarnados, começamos a lamentar por não termos educado adequadamente nossos filhos. E quando retornamos para o mundo espiritual, que temos mais consciência dessa realidade, mais desejamos retornar e refazer, aproveitar uma nova oportunidade, pedir a Deus uma nova chance para que a gente possa educá-los, para que a gente agora, melhor preparado, possa orientá-los adequadamente para a sua evolução. E assim a gente cumprir verdadeiramente com o nosso dever. Diante de tudo isso, os Espíritos nos dizem, a infância, portanto, não é só útil, mas necessária e indispensável. E na sua consequência natural, porque é uma lei de Deus estabelecida e que rege todo o universo. Bruna Carol.
Eu só sei que cada vez mais que a gente estuda a doutrina, cada vez mais a gente tem certeza que nada está fora do lugar, né? E por isso somos gratos, né? Acho que posso falar para vocês, sei da gratidão de estarmos, de termos a oportunidade de estudar e agora de estudar com você aí que está nos assistindo, né? Então eu já me encaminho para agradecer mais esse estudo de hoje, né? Mais a sua presença, a sua paciência, né? E já vou me despedindo, passo para a Carol se despedir. Até semana que vem. E a gente vai falar de simpatia e antipatia terrestre e do esquecimento do passado semana que vem. Isso, muito bem. Agradeço também pelo momento, né? E até a semana que vem. Bom, toda semana para nós, nesse trabalho, é uma bênção. Estarmos aqui conversando sobre esses assuntos, sobre as pesquisas, sobre os estudos, sobre as meditações. Não ouvir aqueles que entendem mais da doutrina que nós, aqueles que mais profundamente penetraram na sua essência e que muito também contribuem com pouco do nosso saber, para que a gente possa, sim, viver mais plenamente nessa doutrina, mais consciente dessas realidades, mais consciente das leis de Deus. E assim a gente possa moldar a nossa existência de acordo com essas informações. Fazendo o Senhor Jesus, como o nosso irmão Chico nos disse, reescrevendo o nosso futuro. Se não podemos refazer o passado, mas podemos reescrever o futuro, Senhor. E por isso rogamos a Ti, que Tu nos ajude com todo o Teu amor e a Tua bondade, para que sejamos capazes de nos vencilhar de nossa inferioridade, daqueles compromissos que nos prendem ao pântano da nossa maldade, da maldade que ainda reina em nosso coração, e assim, diante de tanta informação, de tanta beleza e de tanto amor, possamos um dia começar a caminhar em tua direção, nos libertando de tudo que ainda somos. E por isso tudo, Senhor Jesus, te agradecemos mais uma vez pela oportunidade sagrada, divina, que tu nos oferece para recebermos tanta informação, tanto conhecimento, apesar de nosso primitivismo próprio. Por isso, te agradecemos mais uma vez e que tua paz e teu amor nos envolva a todos, nos envolva a todos e que tu nos despeça com a tua bênção. Que assim seja.